Olá, meu querido e minha querida, bem-vindo ao Literatura Viral, um podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, doutorando em Estudos Literários e Humanidades Médicas. E no episódio anterior você me ouviu falar sobre o nosso querido oráculo de Oslo, o vidente da Noruega, nosso querido Henrik Ibsen. E nós discutimos Um Inimigo do Povo, En Folkefiende, de 1882, em que um médico descobre que uma epidemia está prestes a começar, o governo nega e dissemina fake news sobre a doençazinha, afinal, a economia não pode parar. E eu enfatizei muito o fato de que esse texto é um texto muito profético e estranhamente familiar, profundamente atual. E na verdade que ele já era profético no seu contexto, porque 10 anos depois, a cidade de Hamburgo sofreu de um surto de cólera seríssimo, justamente por causa dos elementos que eram enumerados na narrativa. E hoje nós continuamos falando de Sibilas, Tirésias e Mães de Iná, porque nós discutiremos um romance pós-apocalíptico de ninguém menos do que a mamãe de Frankenstein, a senhora que reinventou as narrativas de terror para sempre, nossa querida Mary Shelley. E vamos falar de uma das suas últimas obras, igualmente profética, que se chama O Último Homem, The Last Man, de 1826. Simbora! Que semana, senhoras e senhores! Eu não sei quanto a vocês, mas aqui onde eu moro, o circo tá pegando fogo. É, a coisa não tá fácil para ninguém. E no meu caso, o circo já começou a pegar fogo na segunda-feira, na verdade. Porque o nosso querido Nostradamus da Escandinávia, o nosso querido Henrik Ibsen, parece que incomoda a rapaziada aí há 137 anos. E se você gosta de Vale Tudo, MMA, Luta no Gel, eu recomendo que você entre no Instagram do Literatura Viral e lá você vai ver que a gente foi marcado num post da Academia Médica sobre o episódio do Ibsen. E parece que o circo pegou fogo lá também. Mas enfim, o Ibsen incomoda mesmo e já não é de hoje. Eu mencionei no episódio anterior como a estreia de O Inimigo do Povo foi extremamente polêmica e ele já é uma resposta, na verdade, a uma outra peça ainda mais polêmica que tinha sido representada no ano anterior, Espectros. E isso me fez lembrar de um outro causo, uma história que aconteceu há 2 aninhos atrás, somente, do outro lado do mundo, quando a Berliner Schaubühne, que é uma das companhias teatrais mais renomadas da Alemanha, estava fazendo a sua turnê na China, apresentando justamente um inimigo do povo. A peça havia sido autorizada pelo governo, eles tinham recebido o script, até um DVD na verdade, mas ainda assim, depois da primeira apresentação, o diretor de teatro foi chamado ao teatro à meia-noite. Então, coisa boa não devia ser, né? Porque a gente discutiu lá no nosso episódio número 4 sobre o Maupassant que a meia-noite é um momento crítico dentro das narrativas de terror, né? E na verdade parece que tinha um pequeno probleminha com a peça, porque parece que o público gostou demais, o público aplaudiu demais, e teve uns gritinhos do público e tal, então ia ter que cortar uns pedaços lá. No dia seguinte instalaram 4 câmeras que filmavam não o palco, mas a plateia, olha só que interessante. Porque essa é a nova tendência, né? O pessoal já cansou da casa do BBB, agora parece que as novas temporadas vão ser filmadas no teatro. E aí até chegou a rolar uma segunda apresentação em Beijing, mas depois todas as outras foram canceladas por problemas técnicos. Mas no meu caso, eu ainda acho que teve alguma confusão, algum mal-entendido. Porque eu li todos os comentários lá do post sobre o Ibsen da Academia Médica e eu percebi que havia alguma obsessão com o mundo da moda, porque era bolsa pra cá, bolsa pra lá, ou com a mitologia também. Eu até fui procurar no dicionário de mitologia aqui em casa, mas eu não consegui encontrar os mitos de que eles estavam falando lá. Então, o motivo da polêmica continua sendo um mistério, mas ela certamente comprova a capacidade do Ibsen e da literatura de incomodar a torto e a direito, para a esquerda e para a direita. Então tá bom. Então hoje, dessa vez, a gente vai falar de um outro texto, um texto que na verdade é pós-apocalíptico, porque o apocalipse está chegando, a coisa já tá braba e vai piorar.
E por isso, esse me parece ser o momento adequado para a gente continuar falando de profecias, catástrofes e contos de terror. E hoje nós começamos a falar então sobre literatura pós-apocalíptica. Mas para eu poder discutir o que vem depois, talvez seja importante eu começar da literatura apocalíptica. E não, eu não estou falando da banda de metal, eu sim estou falando da Bíblia. Então, o Apocalipse é um tipo de profecia. O Apocalipse e os textos apocalípticos, na verdade, são um tipo específico de profecia, são um subgrupo das profecias. Porque uma profecia é uma previsão que fala do futuro, mas ela só é apocalíptica quando ela fala do fim do mundo. Já as profecias que tratam do futuro, mas não falam do fim do mundo, não são apocalípticas. E essa distinção pode parecer simples, mas na verdade ela volta e meia gera confusão. Se a mãe de Ná tivesse previsto que o Brasil ia tomar 7-1 da Alemanha, podia parecer o fim do mundo, mas na verdade não é uma previsão apocalíptica. Agora, a nossa ideia de Apocalipse está profundamente ligada ao cristianismo e à Bíblia, né? Embora ele não seja necessariamente exclusividade dessa tradição religiosa. Você talvez se lembre, por exemplo, do período conturbado de 2012, lá, né? Quando acabou o calendário Maia. Eu até mandei fazer uma camiseta aqui em casa. Eu sobrevivi ao Apocalipse Maia, porque foi uma coisa conturbada na época, né? Então, embora o Apocalipse não seja monopólio das tradições judaico-cristãs, a gente imediatamente associa ele a um gênero textual específico, que é o Apocalipse que termina a Bíblia, termina o Novo Testamento, que seria o Apocalipse de João, o 27º texto do Novo Testamento, e o único desses textos que pertence a essa tipologia, né? O Novo Testamento conta com 4 tipologias textuais. Primeiramente, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que contam 3 anos na história da vida de Cristo. Em seguida, há uma segunda tipologia textual dos Atos dos Apóstolos, que na verdade narra o que aconteceu após a crucificação e a história dos discípulos, portanto. Seguem as muitas epístolas, né, que na verdade é uma palavra bonita para dizer cartas, e elas normalmente são endereçadas a uma cidade ou a uma população, né? Coríntios, Efésios, Colossenses. E eu acho importante dizer isso porque é uma informação que escapa a gente muitas vezes, né? A gente não necessariamente sabe que a segunda maior cidade da Grécia se chama Tessaloniki, e Tessalônica em português, e que, portanto, a carta aos Tessalonicenses, na verdade, se dirige a uma cidade, a uma população. A mesma coisa pode ser dita da Epístola aos Gálatas, que é uma região da Turquia, uma região da Anatólia, que em grego é Galatia. Então, se escritas hoje, essas cartas seriam aos cariocas, aos manauaras, aos paranaenses e assim por diante. E logo em seguida das epístolas aparece o Apocalipse. Então nós temos, recapitulando, os 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos, todas as cartas e finalmente essa outra tipologia textual que fala sobre o fim do mundo. Essa é uma visão que João teve, João, um dos apóstolos, o autor de um dos evangelhos, e João é chamado de Patmos, que é uma ilha grega, aonde inclusive ele teve as visões do Apocalipse. E como vocês sabem, eu tenho uma quedinha pelas palavras, pela etimologia, afinal eu fiz letras, né, meus queridos? E vocês já perceberam que eu gosto de pronunciar as coisas na forma como elas são no original? O homem não pode nem falar Van Gogh, né? Ele tem que falar Van Gogh. Tem um episódio aí que eu falo isso. E eu já me meti em maus lençóis, que eu tive que aprender a pronunciar as peças do Ibsen. E a coisa vai piorar, porque eu pretendo discutir textos chineses no futuro não muito longínquo. Eu quero só ver eu pronunciar os nomes do Luxun e etc. Mas bom, o caso é que apocalipse é uma palavra que vem do grego, apocalipsis. E apó é uma preposição que em grego serve para muitíssimas coisas e por isso que ela aparece em muitas palavras. Pensem em apóstrofe, pensem em apóstata, pensem inclusive em apóstolo. No caso do Apocalipse, o apó tem o valor de retirado, de extraído, alguma coisa do gênero. E essa preposição é combinada com a palavra kálima, que em grego quer dizer véu. Então, apocalipsis significa retirar o véu, desvelar, revelar, descobrir. E qual é a coisa revelada, qual é a coisa descoberta? O fim do mundo. Então, na verdade, a gente poderia traduzir Apocalipse, se a gente quisesse, como a revelação e, portanto, alterar o nome do texto bíblico. Uma coisa muito interessante é que, enquanto apocalíptico significa descoberto,
O contrário, o antônimo seria eucalipsis ou eucaliptos, ou seja, eucalipto. Eucalipto significa em grego bem coberto. Então você não sabia, mas na verdade sim, existe um link entre o pinho-sol e a Bíblia. Agora, o Apocalipse não é o único texto apocalíptico da Bíblia. Há vários outros, na verdade. Há pelo menos um, que é o Apocalipse em Daniel, no Velho Testamento. Há ainda outros textos que muitas vezes são chamados de proto-apocalípticos, e de vários outros profetas do Velho Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel especialmente, que é muito importante, por exemplo, para a Divina Comédia, do Dante Alighieri. O Zacarias também, que não é o Zacarias dos Trapalhões, no caso. Mas o que importa para a nossa discussão aqui hoje é que todo texto dentro da tradição judaico-cristã, mas fora dela também, que trata do fim do mundo, é chamado de apocalíptico. No entanto, para a literatura, se o mundo realmente acaba, não sobra ninguém para contar a história, não tem sobre o que falar, né? Então, na verdade, você não fala muito em literatura apocalíptica, mas em literatura pós-apocalíptica. Porque tem que sobrar alguém, ou pelo menos alguma coisa, para a gente poder falar do assunto. Senão, os textos vão todos terminar que nem a Máscara da Morte Rubra, que a gente discutiu lá no episódio 5, porque quando todos morrem, reina o silêncio, e aí o texto acaba. Então, em teoria literária, quando a gente fala de uma obra artística que seja pós-apocalíptica, pode ser um filme, pode ser um texto, pode ser um quadro, a gente, na verdade, está se referindo a um evento catastrófico, a nível global, preferencialmente, então um apocalíptico nesse sentido, que pode ser, sim, religioso, como o juízo final da tradição judaico-cristã, mas pode ser o Ragnarok da tradição nórdica, né? Odin, Loki, Thor e companhia. Mas nem todo apocalipse é de natureza espiritual religiosa, né? Ele pode ser nuclear, por exemplo, estava muito em voga nos anos 60, 70 no cinema, por motivos óbvios. Pode ser um tipo de catástrofe natural, por exemplo, um meteoro, etc., que é um evento súbito, abrupto, né? Mas também pode ser um evento progressivo, que nem a mudança climática, aquecimento global. E esse, na verdade, sim, o apocalipse está acontecendo agora mesmo e nós vamos todos morrer eventualmente. E há ainda outros tipos de catástrofes imaginárias, pelo menos até agora, you never know. Tipo apocalipse zumbi, revolta da inteligência artificial, invasão alienígena e por aí vai. Mas na obra que a gente vai discutir hoje, o que porta ao apocalipse não é nenhum desses motivos, mas sim um outro. Ele é natural e ele é, pasmem, uma pandemia. Que improvável, né? Pandemia, senhoras e senhores, essas coisas inusitadas que acontecem o tempo inteiro, né? O corona está atraindo muita atenção, mas eu vos relembro que nós nos encontramos no 39º ano da pandemia de HIV e no 59º ano da 7ª pandemia de cólera, que começou lá em 1961 e nunca acabou. Então lá vamos nós. O romance se chama The Last Man, O Último Homem. E ele foi publicado em 1826, ou seja, praticamente 200 anos atrás. E de cara ele já é muito interessante, porque ele é sim um texto pós-apocalíptico, alerta de spoiler. Morre todo mundo e só sobra um homem, que nem já diz no título. E em se tratando de uma narrativa do século XIX, tinha que ser homem, né? Aparentemente, se começou com Adão, tem que terminar com Adão também. Não dá para ser uma mulher, não dá para ser... Não, tem que ser homem. Mas o que interessa, o que eu acho curioso, é que esse é um romance pós-apocalíptico e esse traço é um traço que a gente normalmente encontra na ficção científica e em narrativas que normalmente acontecem num futuro, às vezes próximo, às vezes distante. Mas esse não é o caso dessa obra da Mary Shelley. Então ela é pós-apocalíptica, mas ela não é, estritamente falando, ficção científica. O que é meio curioso, não é uma coisa habitual. A obra se abre usando uma estratégia narrativa que é muito comum até hoje, mas que é particularmente comum no século XIX, que é a do manuscrito reencontrado. O que isso significa? Nós temos um falso prefácio em que um autor não identificado e que a Mary Shelley tenta ligeiramente manipular para fazer com que o leitor confunda a ideia do narrador desse prefácio com a figura da autora.
Como o prefácio não é assinado por ninguém, fica a impressão de que ele está na voz da Mary Shelley. E essa confusão é algo que ela está buscando, na verdade. E no prefácio, essa voz narrativa não identificada, mas que a Mary Shelley quer fazer com que a gente a confunda com a autora, essa voz anônima diz que em 1818, ou seja, 8 anos antes do livro ser publicado, essa pessoa estava em Nápoles, Nápoles que é na Itália, né, e no sul da Itália, que na perspectiva inglesa do século XIX, mas sinceramente um pouco até hoje, é exuberante, é exótica, é quase selvagem. Então, assim, alguns exploradores ingleses vão até Galápagos, né, Sr. Darwin? Outros vão descobrir as fontes do Nilo, né, Sr. Richard Burton? E outros vão até Nápoles, né, Sra. Mary Shelley? E essa atenção sobre a Itália, que perdura até hoje, a Itália é um dos grandes destinos turísticos a nível global. Existem bons motivos para isso, né? Eles são o país que mais tem patrimônio histórico-artístico considerado universal pela ONU, mas essa tensão turística já começou, na verdade, ao longo do século XVIII, em que se estabeleceu um fluxo turístico da Europa em direção à Itália. Porque o século XVIII é o momento do neoclassicismo. Existe um enorme interesse na produção artística cultural greco-romana, e em um mundo em que não existe internet, em que é muito caro publicar livros com imagens, etc. Pensem como são caros os livros sobre história da arte, história da pintura hoje. Imaginem isso no século XVIII. Então, o acesso a muito desse patrimônio era um acesso extremamente indireto, de modo que uma aristocracia nobre e econômica da Europa, de um modo geral, mas especialmente na Inglaterra, começou a desenvolver o hábito ao longo do século XVIII de viajar até a Itália, de fazer o que eles chamavam de Grand Tour, e passar alguns anos viajando pelo continente. E esse viajar pelo continente, na verdade, significava visitar algumas capitais proeminentes naquele momento, por exemplo, Paris ou Viena, um pouco Suíça também, mas acima de tudo, a Itália. E esse interesse é parte de um macrofenômeno do nascimento do turismo, na verdade, que vai se intensificar ao longo do século XIX, a partir do momento em que são criados os trens, em 1830, e a rede ferroviária explode, se desenvolve em todo o continente. Se a gente para pensar, praticamente todo artista que tinha um pouco de dinheiro, em algum momento foi parar na Itália. O Gogol morreu na Itália, o Ibsen morou anos na Itália, o Keats morreu na Itália, e a Mary e o Percy Shelley fazem parte do pacote, né? Eles também moraram alguns anos lá, o Percy inclusive morreu afogado na Itália. O Goethe escreveu a famosíssima Viagem na Itália, o Stendhal morou na Itália, até o Carlos Gomes, né, da ópera do Guarani, morou por lá também, em Milão. E assim, a lista é realmente imensa. E aí esse turismo italiano se orienta sempre em direção à história e à arte, mas existem pequenas variações locais, né? Veneza vai ser visto como esse grande centro de entretenimento. Lembrem que os cassinos, por exemplo, foram inventados em Veneza. Esses grandes bailes de máscara, o carnaval vira já uma grande festa fantasia já desde o século XVIII. Roma, no entanto, atrai mais essa visão do turismo religioso que sempre existiu, mas especialmente das ruínas romanas, né? Então, enquanto que Veneza é a cidade do entretenimento, Roma acaba sendo a cidade da pesquisa histórica, do acesso à grandiosidade da Roma antiga e esse tipo de coisa. Já Nápoles, lá no sul da Itália, próximo ao Vesúvio, próximo a Pompeia, também tem um pouco esse caráter do classicismo, também tem um pouco esse caráter do entretenimento, mas a imagem da cidade é modulada de forma diferente, mais etnográfica, se sublinha muito essa exuberância, o exoticismo, a selvageria. E, na verdade, essa imagem da Nápoles exuberante perdura até hoje, se a gente para pensar, né? Essa coisa de pessoas sujas de farinha, esposas que correm atrás dos maridos com aquele rolo de amassar macarrão, crianças correndo peladas, todo mundo dançando lá, 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 e comendo pizza, etc. E o início do nosso romance, portanto, evoca todas essas coisas. A localização e a data que não são dadas sem um motivo. E essa voz anônima do prefácio vai contar então que estava em Nápoles com companheiros, estava fazendo as suas aventuras, nadando, explorando com um guia local que fala a linguagem local.
Então tem toda essa ideia de exploração, parece que está numa missão no meio do deserto na Austrália, assim, sabe? Mas não, tá falando de uma das cidades mais velhas da Europa. Só que com esse olhar imperialista colonizador, embora dentro da Europa. Então já é muito interessante e esse olhar vai aparecer ao longo da narração. E aí o autor ou a autora do prefácio descobre, entre mil aspas, essa caverna que é a caverna da Sibila Cumana. A caverna do quê, Áureo? Da Sibila Cumana, essa mesma. Na antiguidade greco-latina, mas especialmente grega, né, existia uma rede de oráculos que eram consultados eventualmente pela população, mas também por representantes políticos, etc. E a gente lê a respeito dos oráculos, especialmente do oráculo de Delfos, em toda a tradição clássica de teatro, mas também de filosofia e épica grega. Um desses oráculos, na verdade, são mulheres, né, as Sibilas, ficava em Nápoles e se trata da Sibila Cumana, em Cumae, que é uma cidade do lado, uma colônia grega, na verdade, nas imediações de Nápoles. E a Sibila Cumana prevê o futuro, ela é uma profetisa, como o oráculo de Delfos, só que sempre fala de modo hermético, enigmático. Então acaba sendo um pouco frustrante, né? Porque elas preveem o futuro que é uma beleza, mas ninguém consegue entender nada, né? Mas tirando esse fato, é ótimo. E a Sibila Cumana é muito ocupada, ela aparece na literatura o tempo inteiro, começando pela Eneida do Virgílio, porque o Enéas vai consultá-la para saber onde é a entrada do mundo inferior, né, do Averno, do Hades. Então ela funciona, além de profeta, como uma forma de guardiã de ligação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Mas ela também aparece nas Metamorfoses do Ovídio, não do Kafka, né? A outra é singular. E no texto do Ovídio há um conflito entre ela e Apolo acaba punindo a Sibila, transformando ela em pequenininha, assim, ela fica uma miniatura, e aí ele coloca ela dentro de uma jarra, que dizem que é uma das influências para a escolha do título da Sylvia Plath, The Bell Jar, que é um texto de 1963, né, em português é traduzido como A Redoma de Vidro. Texto brilhante, pessoal, e a gente vai discutir ele num futuro aqui no podcast. Ela aparece no Satyricon do Petrônio também, em uma cena que lá no século XX o T.S. Eliot vai usar como a epígrafe do Terra Devastada, The Wasteland, de 1922, e até o Michelangelo, no teto da Capela Sistina, vai representar 7 profetas do Velho Testamento e 5 sibilas greco-romanas. E a mais proeminente dessas 5, quem é? Sim, a nossa querida Sibila Cumana. Ou seja, a Sibila está muito bem, obrigada, bastante ativa aí nos últimos 2000 anos. O narrador incógnito, então, descobre a caverna. A Sibila não está lá, mas na caverna ele descobre várias folhas que trazem uma mensagem. E ele ou ela percebe que, na verdade, essas mensagens tratam de uma única profecia que está desorganizada. E daí o nosso querido narrador, ou nossa querida narradora, coleta todas essas mensagens, que ele não disse se está em grego ou latim, então fica a dúvida, mas coleta, organiza e traduz essas mensagens para a gente. Ele percebe que tudo é uma profecia do futuro, é uma única profecia, olha que legal. E agora sim, a verdadeira mensagem da Sibila Cumana está sendo publicada em 1826 pela Mary Shelley. Então aqui a Mary Shelley está criando uma brincadeira ficcional. Ela está, na verdade, escrevendo uma ficção, fingindo que essa ficção não é uma ficção. Mais ou menos o mesmo tipo de coisa que o filme Bruxa de Blair faz. Ele é filmado daquela forma tosca, para ele parecer uma filmagem amadora, mas justamente para embasar o fato de que ele é supostamente uma história real. Então, eu sei que a Mary Shelley não encontrou esses documentos, ela sabe que eu sei, e eu sei que ela sabe que eu sei que ela não encontrou esses documentos. Mas todos nós fingimos que a gente aceita isso para continuar com a narração, porque é divertido. Ou seja, a gente assina o que a gente chama de um pacto ficcional. Já mencionei isso em outros episódios. E aí acaba o prefácio e começa a narrativa. No ano de 2073, então 250 anos após a data de publicação. Curiosamente, esse texto não é em terceira pessoa, como se fosse a Sibila Cumana fazendo a profecia sobre a vinda de alguém. Não, é um texto em primeira pessoa em que o personagem principal, chamado Lionel Verney, conta a história da sua vida.
começando em 2073 e terminando em 2100. A coisa legal dessa narração é que, embora a história esteja se passando 250 anos no futuro, basicamente é exatamente a mesma coisa que o mundo em que a Mary Shelley vive. Não há nenhuma nova tecnologia, o mundo não mudou radicalmente, não há ciborgues, não há... Tem um momento que se faz uma referência a uma máquina voadora que parece ser um balão, mas é absolutamente a única coisa. As pessoas andam a cavalo, as pessoas fazem guerra a cavalo, não tem raio lasers, não tem nada assim. E o grande conflito político de que o Lionel Verney vai participar é uma guerra contra os turcos, que é um paralelo, na verdade, da guerra de independência grega que está acontecendo justamente no momento em que a Mary Shelley está escrevendo a narração. E aqui eu tenho que fazer uma pequena nota histórica, porque a Grécia e a Península Balcânica estiveram sob domínio do Império Turco-Otomano desde o século XV, na verdade, né? Constantinopla caiu em 1453, passou a se chamar Istambul, e esse dado já é relevante para a narração. E essa região continuou sob domínio otomano até o século XIX. Foram, portanto, pelo menos 5 séculos de ocupação. E a Grécia foi justamente um dos primeiros países a se separar, em grande medida porque conseguiram apoio das elites intelectuais europeias justamente por causa dessa ideia do século XVIII, início do século XIX, do neoclassicismo, dessa tradição helênica que idealizava a Grécia Antiga e a moderna também. E a Guerra de Independência Grega se lutou então de 1821 a 1829. Eu falei que O Último Homem foi publicado em 1826, então veja que faltam 3 anos para o conflito acabar, mas para Mary Shelley, lá na narrativa, o Lionel Verney, 250 anos do futuro, está lá nas portas de Istambul, pronto para lutar contra os turcos. Ou seja, a Guerra de Independência Grega aparentemente durou já 3 séculos. Vale a pena notar que essa obsessão com a Guerra de Independência Grega não toca só a Mary Shelley, né? O próprio Lord Byron, né, o grande poeta inglês, uma constelação no céu da poesia, morreu justamente na Grécia lutando na Guerra de Independência Grega. Na verdade, ele morreu ou de malária ou de disenteria, a gente não tem certeza, não foi em batalha certamente. Mas ele viajou na região, existem até imagens dele vestido com roupas do folclore albanês, por exemplo. O Delacroix, o pintor francês, que pintou o quadro famosérrimo sobre a Revolução Francesa, liderando o povo, etc., também tem uma pintura sobre a Guerra de Independência Grega, em que, obviamente, os turcos são maus, são facínoras, são déspotas, etc., que se chama O Massacre em Chios, que é de 1824. Então veja como é 2 aninhos antes da obra da Mary Shelley. Ela está muito ali, ó, na preocupação total do seu tempo. E a narrativa, embora se ambiente 250 anos no futuro, na verdade é a mesma jossa. As tecnologias são as mesmas, as preocupações são as mesmas, o cenário político é o mesmo. Olha só que coisa, né? Dizem que o futuro às vezes repete o passado, mas nesse caso o futuro repete o presente mesmo. E a autora toma claramente partido nesse conflito, não só porque o Lionel Verney luta em prol dos gregos contra os facínoras turcos, mas também porque ela, por exemplo, não usa nunca a palavra Istambul, se refere sempre à cidade como nome grego Constantinopla, né, o nome que ela tinha até 1453. Que é uma forma indireta de deslegitimizar o domínio turco-otomano, embora eles já estejam lá há quase 500 anos. Essa mesma estratégia é usada pela Rússia até hoje, porque o nome da cidade em russo é Tsargrad, ou seja, a cidade dos tsares, a cidade dos Césares, né? Então, olha só, como que chama o imperador russo? Tsar. Como que chama Istambul? Tsargrad, a cidade do Tsar. Então ela deveria pertencer à Rússia e não à Turquia. É ou não é? Faz sentido, não faz? Então é uma forma, no nomear um lugar, você está fazendo um tipo de afirmação sobre ele, né? E você pode usar isso de forma sutil para criar um domínio político ideológico sobre uma região.
E essa discussão sobre o verdadeiro nome de um lugar pode parecer uma bobeira etimológica abstrata, mas ela tem consequências reais, no mundo de hoje, inclusive, né? Pensem nos conflitos que a Grécia tinha com a Macedônia, em grande medida se devia ao fato de eles usarem o nome de uma região que tradicionalmente é associada à Grécia, né? Aí o país teve que mudar de nome uns anos recentes, agora ele se chama Macedônia do Norte. Ou então Burma, né, que mudou de nome para Myanmar. Ou então o Zimbábue, que antes era chamado de Rodésia do Sul, né, por causa do nome do colonizador inglês. E por aí vai. Há uma importância enorme em a gente usar os nomes corretos para designar as coisas. E é por isso que eu insisto em sempre associar aos títulos das obras que eu apresento aqui os títulos originais e as pronúncias originais dos nomes dos autores ou dos artistas. Eu particularmente acho divertido ir lá descobrir como é que se pronuncia as palavras, etc. Mas o objetivo principal não é aqui querer mostrar que eu sou sabichão. Na verdade, é uma vontade de querer ser preciso e respeitar os fatos, mas além disso, respeitar as pessoas e a cultura que estão por trás desses nomes. Porque os nomes dos escritores da literatura brasileira não são Graciliano Ramos ou Raquel de Queiroz. Não é assim que funciona. Os nomes são Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. E quando se fala deles no exterior, é importante que eles sejam chamados assim. O nome da cidade não é Rio de Janeiro e não é Brasília. Então, especialmente quando há conotações imperialistas, é importante que a gente altere o nome, como, por exemplo, no caso de Pequim, né, que se transforma em Beijing. Isso não é o exército do politicamente correto, que não deixa nem a gente fazer mais uma piadinha. Isso é uma questão de uma coisa que está muito em falta hoje em dia, na verdade, que é respeito. E para a gente ser respeitado, a gente precisa respeitar. Então, vou continuar usando as minhas palavras gringas de vez em quando, e daí, na pior das hipóteses, você aprende uma palavrinha ou outra para impressionar as pessoas nas festas aí. Mas, voltando ao texto, O Último Homem é uma narrativa bastante longa. O que me interessa aqui é a forma como o apocalipse chega, que é uma pandemia. E essa é uma pandemia de uma doença não identificada, porque ela é chamada de plague, então peste, né? Mas ela não é a peste, peste negra, bubônica e etc. Porque ela mata em poucos minutos e há uma descrição de um camponês, na verdade, que morre da doença. E ele bate os joelhos e os dentes, sente os membros enrijecerem, muda de cor, amarelo, azul e verde, e convulsiona e morre enquanto grita de dor. Então essa doença é quase que nem a Máscara da Morte Rubra do Edgar Allan Poe. Ela mata em poucos minutos e ela tem esse apelo cromático, assim, né? Tem toda uma mudança de cores ali. E essa nova peste surge no Egito e se espalha para a Ásia. O texto diz, abre aspas, a peste, este inimigo da raça humana, havia começado no início de junho a alçar sua cabeça de serpente às margens do Nilo. Partes da Ásia, normalmente não sujeitas a este mal, foram infectadas. Ela chegou a Constantinopla, mas como todo ano a cidade experimentava um surto como aquele, pouca atenção foi dada às descrições da doença, que declaravam que mais pessoas já haviam sido vítimas do que de costume nos meses quentes. Fecha aspas. O fato de que a peste começa no Egito é muito importante, porque essa era uma das principais partes do Império Turco-Otomano. Ou seja, o nosso inimigo político também é culpado por essa nova doença. Mas até que é normal, assim, porque eles são tudo doente mesmo, porque eles são tudo sujo mesmo. Eles não comem sopa de morcego, mas olha, tá ali. Existe uma naturalização da epidemia aqui nos olhos desse invasor. Porque o governo turco-otomano está sendo culpado pela pandemia indiretamente, não só porque a doença surge no território deles, mas como por serem já doentes em primeiro lugar e em segundo lugar por não terem dado a atenção devida a esses relatos quando a doença ainda era controlável. A gente tem que lembrar que esse romance da Mary Shelley é escrita no momento ápice de um processo que a gente chama de orientalismo.
Eu planejo discutir o orientalismo no futuro em maiores detalhes, porque se trata de um processo muito complexo e extremamente importante, porque ele está atrelado à expansão europeia e à colonização da África, da Índia, da Ásia de um modo geral. No Brasil, quando a gente pensa em colonização, a gente pensa no período que vai do século XVI ao início do século XIX, o momento em que o Brasil era efetivamente uma colônia, de 1500 a 1822. Mas no caso da África, da Ásia, o processo de colonização, na verdade, está começando no século XIX. E ele vai perdurar até o século XX. Então existe uma tempística e um timing que é ligeiramente diferente. E uma das ideologias culturais, artísticas, científicas, históricas que estão associadas a esse processo de expansão político-econômica europeia é justamente o orientalismo, que na sua essência é uma forma de estereotipar, de simplificar, de homogeneizar e até de ridicularizar a cultura alheia. O orientalismo cria uma visão do Oriente que é, sinceramente, uma palhaçada. Não tem era nem beira. Quando a gente fala Oriente, às vezes quer dizer China, às vezes quer dizer Japão, às vezes quer dizer Índia, às vezes Oriente Médio, às vezes Norte da África e às vezes até América do Sul. Assim, o Oriente acaba aparecendo na literatura europeia e na cultura de um modo geral como um lugar meio de contos de fada, em que você tem Ali Babá e os 40 ladrões, do lado dos faraós e da tomba de Tutankhamon, junto com estátuas de samurais e de avatares de Vishnu, sabe? Acaba sendo uma grande manipulação que no duro não existe como um produto cultural real. Isso é muito evidente em caricaturas, em que a gente vê às vezes uma caricatura de um indiano, mas usando um turbante para ser meio que árabe muçulmano, mas com as unhas compridas e o cabelo comprido trançado, como se ele fosse chinês. Então você tem uma caricatura, uma mistureba de Índia, China, Oriente Médio, que no duro não existe, não existe na prática. Ela é ridícula e é um equivalente do que acontece com o Brasil de vez em quando a gente aparece nos filmes falando em espanhol, ou quando os Simpsons descem no Rio de Janeiro e tem elefantes, coisas assim. E uma dessas coisas caricaturais do orientalismo é justamente o fato de que os orientais, entre mil aspas, são supersticiosos e fatalistas. Eles não têm agentividade, eles não tomam a iniciativa para fazer as coisas. Quando uma coisa acontece lá no Oriente, as pessoas sentam e continuam com a vida normalmente. E isso aparece aqui no romance da Mary Shelley, num trecho como esse, abre aspas. Embora os mortos se multiplicassem e as ruas de Isfahan, Pequim e de Delhi estivessem lotadas de corpos pestilentos, as pessoas continuavam caminhando olhando para o céu ameaçador, indiferentes à morte sobre os seus pés. Fecha aspas. Então, assim, tem corpo morto para tudo que é lado, apocalipse zumbi, mas lá no Oriente as pessoas nem percebem, elas continuam andando assim, ó, numa boa, olhando pro céu. É super crível, né? Dá para ver o nível do ridículo dessa cena. E em seguida se fala também da erupção de um segundo Sol, que não chegou para realinhar as órbitas dos planetas, mas na verdade é um Sol negro. Então, só que isso não é afirmado pelo narrador. O narrador diz que há rumores de que surgiu esse novo fenômeno natural que também seria um sinal do fim do mundo. Mas a gente não tem certeza se isso realmente acontece ou se isso é só um boato motivado pelo pânico. Além disso, a peste é representada como uma coisa típica dos lugares quentes, né, de um clima tropical, embora Constantinopla não esteja nos trópicos, mas tudo bem, né? E o próprio narrador diz isso com todas as letras. A gente percebe essa segregação racial natural de uma certa medida na fala dele várias vezes. Vejam, por exemplo, esse trecho. Abre aspas. Havia a questão da prudência. Não havia verdadeira necessidade imediata de cautela excessiva. A Inglaterra ainda estava segura, a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha estavam interpostas, barreiras que não foram atravessadas e que se colocavam entre nós e a peste. Nós não podíamos ter medo e não tínhamos. Há um outro personagem que diz nesse mesmo trecho que a peste nunca vai chegar na Inglaterra porque é um país, abre aspas, bem governado, fecha aspas.
Porque aparentemente o tipo de governo político tem uma relevância extrema para se uma epidemia chega ou não chega em determinado país, né? E além disso, eles argumentam muito sempre usando o clima. Então, como a Inglaterra é mais fria e existe uma separação natural entre ela e o continente, eles estão numa boa e não precisam se preocupar. E isso não tem nada a ver com os discursos que a gente ouviu do Trump no início da pandemia, nem um pouco. É tudo coincidência, tá, pessoal? E um dos personagens nesse trecho, falando sobre o clima inglês que vai naturalmente proteger os seus cidadãos, diz que não é surpreendente que a epidemia esteja dizimando as, abre aspas, terras incultas e selvagens da América, porque elas são, abre aspas, uma filha do sol, uma latente dos trópicos, enquanto que na Inglaterra a doença certamente, logicamente, abre aspas, pereceria nessas temperaturas inglesas. Afinal, a doença, abre mil aspas, bebe do sangue escuro dos habitantes do sul, mas não se alimenta nunca do sangue pálido do celta. E se algum asiático infectado viesse entre nós, esse nós são os ingleses, né? A peste morreria com ele, não comunicativa e inócua. Então percebam que o discurso é enormemente imperialista, colonialista e carregado de muito racismo. E o texto vai continuar designando os lugares que são atingidos pela peste, mais ou menos na ordem, e eles são a Pérsia, a Arábia, a Caxemir, então a Índia, né? A Circácia e a Geórgia, ou seja, a Rússia. Então ele vai fazendo um percurso que inclui Índia, Império Turco-Otomano e Rússia. E agora chega o momento em que a gente tem que discutir também o valor profético dessa narrativa. Assim como a gente falou das profecias do Ibsen, a mãe de Ná da Noruega, agora a gente tem que falar da nossa querida Nostradamus londrina. Porque a Mary Shelley escreveu esse romance como uma resposta à ameaça de contágio. Em 1817, ou seja, 9 anos antes do livro ser publicado, quando a Mary Shelley estava escrevendo Frankenstein, inclusive, que foi publicado em 1818, em 1817 começa a primeira pandemia de cólera, que parte do delta do rio Ganges, na Índia e no que é hoje o atual Bangladesh, e que viaja por diversas regiões da Ásia, do Oriente Médio e chega até a Rússia em 1824, mas o inverno russo impede que a cólera se expanda e chegue na Europa continental. E, portanto, embora a primeira pandemia de cólera tenha atingido diversas partes da Ásia e até do norte de África, ela não entra de fato na Europa continental. Vejam que a primeira pandemia de cólera acabou em 1824. O livro é publicado em 1826. A segunda pandemia começa justamente em torno de 1827, no ano seguinte. E essa segunda pandemia de cólera vai levar 3 anos, mas ela viaja da Índia até a Europa através da Rússia e chega à Polônia, Alemanha, Escandinávia e em 1831 ela finalmente chega à Inglaterra. Então, embora a primeira pandemia de 1817 a 1824 não tenha chego no continente, ela foi acompanhada de perto pelas autoridades inglesas e até pelo público inglês, porque ela causou enormes calamidades na Índia, que era uma possessão britânica. E os Shelley, a Mary e o Percy, tinham inclusive amigos que eram médicos e que haviam trabalhado em regimentos ingleses durante a primeira pandemia de cólera. Então, eles certamente tinham informação de primeira mão sobre o que aconteceu na Índia entre 1817 e 1824. Essas informações são as informações que vão iluminar o texto da Mary Shelley. Embora ela não chame essa nova doença de cólera, mas chame de uma peste que vem do leste, veja só, exatamente como cólera. Então, embora ela não use a palavra, o texto dela claramente é uma resposta a isso. E é, de uma certa forma, uma tentativa de gerenciar a ansiedade e angústia que essa nova doença que ainda está na Ásia causa na Europa, na verdade. A coisa muito interessante é que diversos pesquisadores e autoridades médicas do período, antes de 1830, diziam que a doença nunca chegaria na Europa. E os argumentos utilizados eram exatamente os mesmos argumentos que aparecem na narrativa. O clima da Europa é mais frio, portanto não vai ter problema.
A Europa é muito mais limpinha, a Europa é muito mais organizada, a Europa é naturalmente superior racialmente a todos os outros e, portanto, diz essas vozes pseudocientíficas, a doença nunca chegará aqui. O que acontece? 5 anos depois da publicação deste texto, o cólera chega na Inglaterra. Em 1832, há o famosíssimo surto de cólera em Paris. Em 35, ele está na Itália. Também em 1832, ela chegou nos Estados Unidos, ela chegou em Cuba, no México. E eu acho particularmente interessante que existe um primeiro fenômeno de negação. Ah, essa coisa nunca vai chegar aqui, nem tem essa epidemiazinha aí. É o mesmo que a gente vê no romance e é o mesmo que a gente viu na prática com a chegada do cólera no século XIX e é o mesmo que a gente viu e vê neste momento com relação ao Covid. E os paralelos não param por aí, né? Porque nós também ouvimos que talvez nem tenha problema com o corona no Brasil, porque o Brasil é bem mais quente que a Europa, então com a chegada do verão a doença vai amainar. Que é, na realidade, o mesmo argumento apresentado no romance e pela ciência do início do século XIX na Europa, só que ao contrário, enquanto que lá a proteção era dada pelo frio, agora a proteção é oferecida pelo calor dos trópicos. E o que acontece então? A epidemia continua se alastrando e, eventualmente, ela sim chega à Europa e sim chega à Inglaterra. O Leon Verney já está de volta na Inglaterra depois dessa guerra de independência grega, mas com alguns companheiros ele foge da infecção quando ela finalmente chega no território inglês, foge para a França, de lá vai para a Suíça. Nesse meio tempo todo mundo vai morrendo, até que finalmente só sobra ele. Ele vai até a Itália, onde ele encontra um cachorro, e daí ele vira, de uma certa forma, um novo Robinson Crusoe. Porque todos morreram, pelo menos que ele saiba, né, que ele tenha contato. Aí ele vai até Roma, aí ele visita bibliotecas e pega edições de Homero e Virgílio, por que não, né? O mundo morreu, mas ele continua ali firme e forte, lendo a sua poesia épica, que maravilha. O romantismo era uma beleza, né? E aí ele encontra um barquinho e resolve que ele vai procurar sobreviventes. Especialmente ele quer uma Eva para poder repopular o mundo. Porque a gente sabe que a Europa é o mundo, né? Não tem menção de se há pessoas na África, pessoas na Ásia, não. Mas a gente sabe que se morreu bastante gente na Europa, então exterminou a humanidade. Ele é o último homem. Antes tem que ser homem, né? Não podia ser diferente. E o livro termina de modo aberto com ele que pega o seu barquinho e sai navegando pelo Mediterrâneo, de uma certa forma replicando as navegações europeias e os percursos, inclusive míticos, né? Ele está lendo a Odisseia naquele momento e ele navega recitando versos de Homero. Qual é o personagem principal do Homero? Um deles é o grande navegador, o grande Odisseu, e o Verne está, de certa forma, abraçando essa figura mítica e velejando em busca dessa nova alvorada para a raça humana. Então, de uma certa forma, o final é aberto, não dá para ele é pessimista no sentido de que morreu todo mundo, de que o Verne tem notícia, mas por outro lado, ele também é de uma certa forma otimista, porque ele aponta uma esperança de repopulação. E antes de terminar, eu preciso só retomar muito rapidamente uma discussão que eu fiz no episódio 4, quando eu falei do Maupassant. As escolhas dos meus textos aqui são feitas a partir de critérios temáticos e não necessariamente estéticos. Eu escolhi esse texto porque ele é muito interessante no contexto de história das ideias e justamente pelo fato de que ele trata de uma possibilidade de o que era em 1826 uma ameaça que veio a se confirmar 5 anos depois. Então esses elementos proféticos, essa vontade de olhar no futuro e ver o presente, e o fato de que ele se banhe com toda uma linguagem científica de discussões que verdadeiramente aconteciam naquele momento, torna esse livro muito relevante para a minha discussão aqui. No entanto, eu não acho que esse seja um grande texto, e eu sinceramente não acho que ele mereça a atenção de vocês. Se vocês nunca leram Mary Shelley e querem ler alguma coisa dela, leiam o Frankenstein, que é o grande romance dela e que tem uma relevância estética e histórica gigantesca. Esse livro tem uma relevância histórica, ele é curioso, mas ele certamente não é uma obra-prima da literatura universal. E antes de nós nos despedirmos, lembrem-se de seguirem o Literatura Viral nas mídias, né? Nós estamos agora não só no Facebook e no Instagram, mas também no Twitter, olha só que moderninhos. E por favor, lembrem de hipnotizar os amigos de vocês. Escutem Literatura Viral, escutem Literatura Viral. Ou use uma camiseta branca por baixo, e quando você comemorar o gol, você levanta e está escrito Literatura Viral, um podcast contagiante.
A vossa ajuda é muito bem-vinda, senhoras e senhores. Além disso, eu produzi um e-book sobre as humanidades médicas em parceria com a Academia Médica. Eles fizeram um trabalho gráfico esplêndido e o livro está sendo distribuído gratuitamente. Então, acessem o link na descrição do episódio ou busquem o link no Insta ou no Face, porque está muito legal. E há muitas coisas interessantes acontecendo. Fiquem ligados porque eu e a Academia Médica estamos organizando um curso de Humanidades Médicas, mais notícias em breve. E eu e a Juliana do podcast Clássica Sem Classe estamos preparando aí um podcast em conjunto que vai sair daqui a 2 semanas. Mas no próximo episódio a gente continua falando de literatura post-apocalíptica e de ficção científica, com um texto que é um clássico do assunto, a primeira das muitas invasões alienígenas deste planeta, The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, um texto de 1898. Nos vemos no próximo episódio, senhoras e senhores. Um abraço.